Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. 19 de fevereiro de 2019 é Manhã Viva. Bom dia você que sintoniza a TV Canção Nova. O programa de todas as manhãs começa mais uma vez chegando até a sua casa. E eu já quero agradecer você que está postando, que está participando das nossas redes sociais. E você também que está ligadinho, que está gostando, principalmente dessa nova fase do Manhã Viva. E eu já quero começar com a frase, com essa citação bíblica: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento bíblico e também volta no Novo Testamento, em Mateus 22:16, que também fala do amor próprio. E por que eu quis citar essa citação bíblica tão importante? Porque hoje o Manhã Viva, como a gente falou nas redes sociais ontem, vai falar do Fevereiro Roxo. E você já percebeu que as últimas campanhas estão sempre atrelado a uma cor? É Outubro Rosa, é o Novembro Azul e tem o Fevereiro Roxo. O Fevereiro Roxo, ele é um mês de conscientização de 3 doenças: fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Mas o que essas 3 doenças têm de em comum? Elas são incuráveis. Mas qual é a boa notícia aí? É que, se tratadas, elas entram em remissão. O que é isso? Elas não são curadas, mas elas param de se manifestar. Mas quais são os passo a passo para elas ficarem controladas? É isso que nós vamos explicar no programa de hoje. Então fique ligadinho conosco. Nós estamos aqui com uma reumatologista que tem 15 anos de experiência. E nós também vamos trazer 2 pessoas que sofrem com fibromialgia e também uma fisioterapeuta que trabalha com pacientes que têm esses problemas. E no segundo bloco nós vamos também fazer aqui, ao vivo, exercícios que você pode fazer, é claro, com um profissional do seu lado, que aliviam dores, especialmente de fibromialgia. Nós também teremos uma matéria com uma pessoa que tem um problema de Alzheimer e nós teremos entrada ao vivo de Brasília para saber como é que estão as coisas por lá, porque terça e quarta-feira são os dias que mais esquentam, principalmente com a pauta da reforma da Previdência. Tem muita coisa para a gente atualizar. E como eu falei, você pode participar pelas redes sociais. O meu caro amigo, companheiro Rafael. Tudo bom, Rafa? E aí, Renata? Tudo jóia? E aí, como é que faz para participar, Rafa? Pois é, então, as pessoas podem interagir conosco aqui, né, pelo nosso Instagram, @manhãviva, principalmente hoje, um tema tão importante para a sua saúde, né, de repente alguma amiga, algum parente. E a gente sabe também a importância, né, de uma boa alimentação justamente para controlar, né, a doença. Então, tudo isso a gente vai falar aqui, então pode participar conosco. Já estou com o celular na mão, envie a sua pergunta que a gente vai estar interagindo por aqui, tá bom? E você pode também tirar suas dúvidas e também partilhar a sua experiência. Claro. De repente é a mesma das pessoas que estão aqui. A ideia também é partilhar. Às vezes a pessoa não tem nenhuma... É uma sugestão. Às vezes a pessoa não tem nenhuma dúvida, mas ela partilha a experiência dela e partilhando a gente vai tentando se ajudar. Eu tô com uma leve tosse, então vocês vão entendendo que às vezes eu vou, né, engolindo a saliva. Vocês vão compreendendo. Nós estamos aqui com a doutora Andréia Meirelles. Ela é fisioterapeuta e ela estava nos contando que tem 15 anos de experiência e tem muito paciente com essa dificuldade. Então ela vai estar nos esclarecendo como fazer essa remissão da doença. Muito bem-vinda ao Manhã Viva. Obrigada pelo convite. Na realidade, eu sou reumatologista, médica reumatologista. Trabalho com esses pacientes com lúpus e fibromialgia há 15 anos. E o que é mais importante é os pacientes têm que ter a consciência que, apesar da doença não ser curável, ela tem um tratamento em que o paciente tem uma melhora importante na qualidade de vida, né? E isso implica exercícios físicos, um medicamento, um diagnóstico precoce, mudanças na alimentação, mudanças no sono, na qualidade do sono. Então, esses pacientes podem ter esperança que o tratamento melhora muito a qualidade de vida. Exatamente. A fisioterapeuta é daqui a pouco, no segundo bloco. Nós estamos com a reumatologista, porque essas especialidades, né, a gente não é tão comum, né? Mas ela vai explicar direitinho, passo a passo,
de como fazer para você ter mais qualidade de vida, né? Porque quando fala incurável, dá um frio na espinha, né? A gente já fala assim, meu Deus, né? Pesa, né? Mas calma, como ela falou, a palavra é esperança. E a Canção Nova tem esse objetivo de levar a esperança para as pessoas. Então, tem uma notícia que não é muito boa, mas a gente vai levar a esperança para você. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos aqui com a Priscila, ela estava me corrigindo, gente. Não é o cana, é o canha. Vem do espanhol. Ela passou por isso, né? Ela teve 13 anos de fibromialgia em atividade. Significa que foi a doença em manifestação. Mas a boa notícia é que há 1 ano e meio a doença estava em remissão. Ela não está manifestando. Então, ela vai passar a experiência dela. Muito bem-vinda, obrigada pelo convite, Priscila Ocanha. É isso mesmo. Eu tô corrigindo porque meu pai fica meio bravo, né? Eu sempre deixei o corrigir, Ocanha. um nome tão bonito, né? Mas eu tô feliz de estar aqui, né? E a providência, porque a doutora sempre foi minha médica por muito tempo, né? Então, assim, ela acompanhou minhas crises e tá do lado dela nessa manhã e de vocês, né, de quem está em casa, poder contar essa vitória, porque eu estou muito feliz que eu já estou muito bem. Agora aprendi com a doutora que eu estou numa fase da remissão, porque para mim eu estava curada, né? Estou curada, mas eu tenho que estar atenta, né? A gente vai falar disso, né? Pois é. E já falando um pouco da diferença. Qual a diferença, assim, básica, né? Porque se a gente for entrar em muitos detalhes, né? Mas do lúpus e da fibromialgia. As duas doenças, elas são doenças reumatológicas e que trazem consigo uma alteração genética que favorece a predisposição das doenças. A diferença, na realidade, é que o lúpus ele é uma doença onde você tem um comprometimento importante de órgãos-alvos, como o coração, o rim, o sistema neurológico. E isso não acontece na fibromialgia. A fibromialgia ela é uma doença mais incapacitante pela dor do sistema músculo-esquelético, mas ela não é uma doença que causa deformidades articulares, como pode acontecer no lúpus, e muito menos o comprometimento de órgãos-alvos, como tem no lúpus, né? Ambas mexem demais com a qualidade de vida, mas do ponto de vista de prognóstico, de evolução da doença, o lúpus é uma doença que tem um risco um pouco maior do que a fibromialgia. O lúpus pode matar e a fibromialgia não, é isso? Exato. O envolvimento da fibromialgia na qualidade de vida é muito, mas o paciente, graças a Deus, não vai a óbito por conta de fibromialgia, né? O que não acontece com o lúpus, infelizmente. Apesar de nós já termos hoje tratamentos extremamente eficientes também contra o lúpus, mas ele já é uma doença de uma gravidade maior e realmente com um índice de mortalidade maior do que a fibromialgia. Certo. E como a gente falou no início do programa, o Fevereiro Roxo, ele é um mês de conscientização de 3 doenças, né? A especialidade da doutora Andréia é fibro e lúpus. Mas nós também aqui vamos mostrar uma pessoa que sofre de Alzheimer. E pesquisas apontam que a cada ano aparecem 100 mil novos casos, né, no Brasil. É muita coisa. E a maior característica é a perda da memória, né? Então, é preciso ficar atento aos sintomas e procurar ajuda assim que aparecer. É por isso que a nossa produção separou com muito carinho essa matéria para te ajudar a entender se você está aparecendo e começando ou conhece alguém, às vezes a mãe ou a avó. Vamos ver? Pai deles, meu marido Adérito, ele era de idade assim. Abrir o álbum de fotografia é fazer uma viagem no tempo. É assim que José ajuda a mãe a resgatar a memória. De quem é? A Maria Tereza. O carinho e a paciência são uma retribuição pelo carinho de toda uma vida. Perdeu o marido, nós era tudo criança e ela criou nós. Eu fiz uma faculdade e ela fazendo salgadinho e pagando, né, os estudos da gente. Dona Zefa foi diagnosticada com demência vascular, o que provoca o esquecimento. Agora tem 2 menininhos caçula. Tá com quantos anos? O caçulinho da senhora? Tá grande, né? Um tá com 39. Nossa!
você almoçar com ela, daqui a pouco você dá uma saidinha, ela volta, ela pergunta, Zé Antônio, você não vai almoçar comigo, não? Então, isso é tão doloroso, isso. José decidiu estimular a memória da mãe com aquilo que ela fez a vida toda. Ele também manteve as atividades cotidianas, com passeios pela rua, leitura de orações, ajuda para preparar as refeições. O que eu fizer ainda, meu irmão, eu acho que ainda seria pouco perto do que ela já fez, né? A rotina dos últimos 2 anos passou a ser registrada diariamente. São os pequenos gestos que mantêm vivas as recordações de uma vida. Atitudes que transformam o hoje num presente diário. Mesmo que ela não lembrando de mim, ela sente de perto o carinho, o amor que nós estamos dando para ela. O enfermeiro nasceu no dia de São José, santo de grande devoção da mãe. A senhora tem fé em São José? Ah, eu tenho. São José é meu amigo. Fé que sempre sustentou gestos de amor e cumplicidade na família. Os filhos deveriam valorizar mais os pais enquanto eles estão aqui. Presente, de corpo, de alma, de mente. Um abraço aí ao José, toda a família, que bonito, né? O carinho quando a avó, a mãe chega nessa situação. O importante é o carinho, o acompanhamento, mas nunca esquecer do acompanhamento médico, não é verdade? E voltando aqui a nossas perguntas sobre a fibromialgia. Nós estamos aqui com a Priscila, que passou. O que você sentia, Priscila? Como você descobriu a fibromialgia? Quais foram os primeiros sintomas? O primeiro sintoma que eu tive foi que eu não achava posição para trabalhar. Na época eu trabalhava na rádio em São Paulo. Então eu não achava posição para sentar, eu tinha dores o tempo todo e mal-estar. A princípio, em São Paulo, quando eu fui à busca de um médico, ele disse que eu estava com início, que assim, se eu não me cuidasse, se fizesse atividade física, eu iria ter fibromialgia. Mas na verdade, eu já estava com fibromialgia, porque na verdade eram aonde? O corpo todo. Por exemplo, eu levantava, porque assim, sempre com a sensação que não tinha dormido. Eu ficava péssima o tempo todo, mal-estar o tempo todo. Na sua cabeça, você acredita que você consegue fazer aquela coisa, mas o seu corpo não obedece você. Então, eu comecei a não conseguir mais levantar. Como eu morava com as meninas da comunidade, muitas delas chegaram a ter que trocar a minha roupa, pentear o meu cabelo. Então, foi aí que eu realmente descobri que eu estava com fibromialgia. E aí, o que você fez? Então, a princípio, o tratamento era entrei com medicação, porque assim, muita gente vai no ortopedista. Então, o ortopedista, ele te dá remédios. Ele te dá um remédio. Mas quem trata, de fato, para você ter uma melhora, é o reumatologista. Como é que você chegou até a reumatologista? Quando eu voltei remanejada para Cachoeira, e aqui uma outra irmã de comunidade tinha descoberto que estava com fibromialgia, e aí ela me indicou o Dr. Benedito do Espírito Santo, que é um médico de Taubaté. Aí eu fui nessa consulta, né, com ele, e lá ele me atendeu uma vez só e me indicou a doutora Andréia. É engraçado, é interessante, né? Ele disse, olha, tem uma médica mais próxima de você em Guará. E aí foi com a doutora que eu fui tendo uma melhora. Aí ela tirou uma medicação excessiva que eu estava tomando, parecia que eu estava com depressão. E aí, quando eu não tomava o remédio, todo mundo via que eu sou elétrica, né, super ativa, que tinha alguma coisa errada. Aí a doutora, não, está tudo errado, esse remédio está errado, você vai tomar um remédio só. Doutora André, muita gente associa, quando se fala, quando se lê, a dor. Ela narra um mal-estar generalizado. Como é que é isso? Porque é o mesmo sintoma para as pessoas ou muda? A fibromialgia, na realidade, ela é uma síndrome. Ela não é uma doença especificamente. Quando a gente fala síndrome, é que os sintomas, às vezes, é mais de um sintoma, né? Então, a tríade clássica da fibromialgia é aquele paciente que refere uma dor difusa, que é uma dor espalhada no corpo todo, associada a um cansaço extremo, que é a fadiga crônica,
e alterações do sono. Então, essa é a tríade clássica. Mas o paciente ele tem, muitas vezes, outros sintomas associados, né? Queixam de dor de cabeça, queixam de boca seca, muitos têm uma síndrome que chama síndrome do intestino irritável, que é uma alternância do hábito intestinal, tem uns que têm diarreia, tem outros que têm prisão de ventre. Então, é uma síndrome. O sintoma clássico, sem dúvida, é a dor espalhada pelo corpo. Mas o que dificulta muito o diagnóstico desses pacientes é que nem sempre eles já começam com o sintoma no corpo todo. Às vezes ele começa com uma dor nas costas, uma dor lombar. E aquela dor lombar crônica, que ele faz, às vezes, uma ressonância, não encontra nada que justifique, e ele fica peregrinando com aquela dor. Aí, depois, aquela dor sai da lombar, vai para o ombro, vai para o quadril, e aí é quando, às vezes, aí que desperta a ideia de ir para o reumatologista, porque entende-se que o reumatologista cuida de dores de várias juntas, né? E aí acaba chegando no reumatologista. E a associação da fibromialgia com a questão emocional? Com o estresse, com a ansiedade, como é que é isso? Isso realmente procede, isso tem uma explicação, né, fisiológica, porque o estresse, ele muda uma série de hormônios, né? E o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele altera muito um neurotransmissor, que é a serotonina, né? E essa serotonina, ela muda muito com o sistema emocional. Ela tem uma queda importante. E essa serotonina, ela é a responsável pela qualidade do sono, pelo controle da dor. Então, quando você tem um estresse, esse neurotransmissor ele é gasto em grande quantidade. Então, o nível fica muito baixo. Consequentemente, você não tem uma proteção contra a dor e não tem a qualidade do sono adequada. Aí o paciente dorme, não atinge um sono profundo, aquele sono que descansa, que a gente chama de sono REM, e ele acorda cansado. Aí o cansaço aumenta a contratura muscular, que aumenta a dor. E aí ele entra naquele ciclo vicioso. E a serotonina, ela é a responsável também pelo estado de humor. Então, quando você tem níveis baixos, você também fica depressivo. Aí o paciente tem depressão, e aí ele fica com mais dor, aí ele tem mais dor, ele fica mais depressivo, e aí também é o ciclo vicioso que a gente precisa intervir. Gera a depressão gera a fibra. Exatamente, é uma mão de via dupla. Tanto a depressão gera fibromialgia, como a fibromialgia gera a depressão. Exatamente. Agora, doutora, as pessoas que estamos acompanhando em casa, por exemplo, pode ser alguém que esteja com uma dor crônica nas costas, aí a pessoa já fica alarmada. Quais seriam os passos para que a pessoa realmente busque um profissional adequado, para que justamente não viva uma peregrinação excessiva e, de repente, tome até medicações e que sejam prejudiciais à sua saúde? Então, uma informação importante é aquela que o paciente, por exemplo, tem, como você citou, uma dor nas costas. Ele vai, geralmente, no ortopedista. Assim, o profissional está habilitado, ele não é o ortopedista, ele também está habilitado, mas precisa ter um pouquinho mais de aprofundamento só no que é a fibromialgia. Mas suponhamos, ela vai ao ortopedista ou vai ao reumatologista, está com essa dor nas costas, realiza um exame clínico pelo médico, o médico não detecta nenhuma anormalidade na postura, uma deformidade óssea, faz às vezes uma radiografia ou uma tomografia e não detecta nenhuma alteração. Isso já é um sinal que é um alerta, porque realmente a fibromialgia ela não tem um exame alterado. Então, isso é um dado muito importante para o diagnóstico. E geralmente são os sintomas do paciente ali, ele falando, não tem nenhum exame que comprove que o paciente tem fibromialgia. Exatamente, não tem um exame específico. Qual é o tratamento? O tratamento, ele tem várias frentes, né? Então, o tratamento, a gente tenta, na realidade, numa busca, na consulta, identificar se esse paciente tem algum fator emocional que esteja causando esse estresse excessivo e que aumente a sua dor. Então, a gente tenta entender, orientar nesse sentido para eliminar os fatores de estresse. A medicação ela é muito importante, porque a serotonina ela precisa ser reposta, e isso, geralmente, a gente ajuda com alguns medicamentos específicos. E o exercício físico. As pessoas têm que entender, quem tem fibromialgia, que o exercício físico ele tem um papel, às vezes, até mais superior do que o medicamento. Então, quando a gente orientar um paciente fibromialgico, faça atividade física, faça, porque ali está a chave da melhora. E quais são os benefícios, de forma geral, a gente
sabe, mas quais são os benefícios assim, mais específicos para quem tem fibromialgia do exercício físico? O exercício, quando você faz exercícios onde você busca, a gente pede preferencialmente os exercícios aeróbicos inicialmente, né? Que são os que mais aumentam o nível de endorfina e serotonina, né? Porque a endorfina ela tem uma ação também sobre o bem-estar. Então, a gente orienta os pacientes a fazerem atividade física, porque, além de melhorarem a serotonina, ela vai relaxar a musculatura. A musculatura ela fica mais solta. Se você tem menos contratura, você tem menos dor. Então, só um minutinho. Então, os exercícios aeróbicos, eles elevam mais a sensação de bem-estar, para falar assim, numa linguagem mais fácil, uma sensação de bem-estar do que um outro tipo de exercício? Interessante. Isso. Inicialmente, a gente orienta o paciente nesse exercício aeróbico. O que são? Seria uma caminhada, ou uma bicicleta ergométrica, ou uma bicicleta na rua mesmo, né? Para que ele inicialmente começasse com esse exercício leve. E aí a gente vai progressivamente incluindo outros exercícios, como pilates, alongamento, até mesmo musculação, treinamento funcional. Tem pacientes que preferem fazer dança. Então, a gente também tenta encaixar um pouco o exercício no perfil do paciente. Porque se ele for também para o exercício com aquela... A gente falar, não, você tem que fazer tal exercício, e ele não gosta daquele exercício, isso também vai ser um fator negativo no tratamento. Então, claro que com uma orientação médica associada, às vezes, a um educador físico, um fisioterapeuta, a gente consegue achar o melhor exercício para aquele paciente. Porque a gente também não vai querer que ele faça alguma coisa que ele detesta, né? Porque você vai ter mais um fator negativo, né? Aí. Para aquele exercício. Mas quando foi e o que você atribui assim? Entrou em remissão, o que você acha? Então, a remissão, ela entrou porque eu tomei... É uma sequência de fatores, né? Até falei para a doutora, a gente estava conversando, porque, assim, quando eu fui nela, na época, ela falou assim, olha, não tem como você fazer tratamento comigo se você não for no psicólogo. Você precisa tratar também a sua cabeça. Então, eu nunca deixei, desde quando eu comecei a tratar com ela, de ir no psicólogo. Então, até hoje, eu não deixo, porque assim, porque a fibromialgia, ela é típica de uma pessoa perfeccionista, né? Pessoa perfeccionista, a pessoa não relaxa, ela é preocupada o tempo todo, ela deita. Então, eu era assim, eu era muito mais, né? E a doença, ela se instala em você e você perde sua autoestima, você não tem o controle mais de nada, você fica esquecida. Então, assim, para eu chegar nessa remissão, foi uma junção de coisas. Foi uma tomada de decisão, porque eu vinha na missa do clube, eu vinha muita gente ser curada, e aí eu dei o meu nome para estar na escala, para ajudar na missa do clube, né? E aí, nessa missa, eu comecei numa pregação do padre Roger, ele falou assim, olha, muitas curas estão a partir de uma decisão. Aí, 13 anos tomando, eu estava vendo assim, que eu não me reconhecia mais. Eu não estava me reconhecendo. E caía porque assim, a doutora sempre falou, olha, se você tomar muito remédio, isso é ruim, eu não quero que você tome. Então, tem muita gente que fica dependente. Então, eu posso dizer que nos 13 anos eu fui muito mais dependente, né, dele, como uma muleta, né? A doutora até fala isso. E eu não reagia. 3 anos. Por 6 anos. 6 anos eu fiquei com ela, né? Porque depois a gente não pôde continuar. Mas depois que eu parei o tratamento com ela, porque assim, é muito ruim, assim, a gente muda de... E a gente continua ouvindo a sua história, porque está muito bonita. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, não só que tem fibromialgia, mas que também termina somatizando, né? Pega os problemas e joga no corpo. Acho que é um exercício, é um convite para todos nós, né? Quem não, quando vê as contas, não tem uma dor de cabeça, né? Acho que... Mas é muito bom, a gente vai continuar te ouvindo. Mas agora a gente vai ao vivo para Brumadinho, o nosso repórter Pedro está lá e vai trazer as últimas informações sobre essa infeliz tragédia que aconteceu. É com você, Pedro, bom dia e bem-vindo ao Manhã Viva. Bom dia, Renata Vasconcelos, é uma alegria estar. Só corrigindo, a gente não está em Brumadinho, neste momento estamos em Belo Horizonte, mas estivemos ontem e estamos também nos preparando, né? Todo um trabalho que está sendo feito pela nossa equipe de jornalismo para poder levar ao telespectador mais informações, um pouco mais de informações a respeito de tudo que está acontecendo por lá. Mas
como se trata de jornalismo, Canção Nova, a gente tem por objetivo sempre estar focado na vida, na esperança. Então nós estamos indo com esse propósito de levar ao nosso telespectador um pouco de conhecimento do que aconteceu lá sim, sem se desfazer do fato central, que é essa tragédia, mas também poder conhecer um pouco da história dessas pessoas que tiveram também a perda de entes, mas que estão sabendo lidar com essa dor da perda e ajudando, mais do que isso até, ajudando pessoas que também passaram por esse mesmo processo. Brumadinho hoje é uma cidade que sofre bastante as consequências, passados aí quase um mês, né, dessa tragédia ambiental, esse rompimento dessa barragem do Córrego do Feijão, que levou centenas de pessoas, infelizmente, à morte, ainda muitas centenas desaparecidas. Então, a gente quer poder também conhecer, compreender também a história de toda essa região, né? O quadrilátero ferrífero. Aqui ao meu lado, o Ricardo Mota. Ele é biólogo e ele também vai estar, inclusive, fazendo parte dessa reportagem e com muita alegria que a gente pôde interromper um pouquinho o nosso trabalho também para poder falar um pouco com o nosso telespectador ao vivo, né, e falar um pouco dessa situação da própria questão ambiental, que também é um dos fatores que afeta a região, mas de uma forma diferente, né, Ricardo? De uma forma em que trata também a questão do ser humano como um elemento central em todo esse processo. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Ricardo. Bom dia, Pedro. Bom dia à grande audiência da TV Canção Nova. É um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, a gente fala da questão ambiental, a gente sempre pensa nas perdas das matas, enfim, dos animais, né? Mas não é só isso, né? Quando a gente fala, inclusive, ela está muito associada à questão também do relacionamento humano, né? E isso é um trabalho que você também tem desenvolvido e tem estudado bastante, né? O que ocorre é que nós estamos com duas tragédias muito importantes que aconteceram numa região geográfica aqui de Minas Gerais, que se chama quadrilátero ferrífero. É um quadrado de aproximadamente 100 quilômetros de extensão que começa na Serra do Curral, que é a face sul da cidade de Belo Horizonte. Essa é uma região riquíssima e foi onde a mineração de ferro começou. E não só isso, o ciclo do ouro e a própria colonização do interior do Brasil, ela começou com a descoberta do ouro em Mariana. Então nós estamos falando de uma região com uma história longa, que vem desde o período colonial. Nós estamos falando aí de metade de 1600, chegaram os primeiros bandeirantes a Mariana. E o que ocorre, Pedro, nessa região? É que nós temos hoje uma atividade minerária muito importante, que é um dos principais fatores de desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais, né? E a implantação da maioria dessas minerações, ela vem de uma data, provavelmente aí nos anos de 1940, 1950, quando começou a industrialização aqui em Minas Gerais. A própria instituição da Companhia Vale do Rio Doce, uma estatal, né, implantada por Getúlio Vargas, né? A história da companhia, da antiga, hoje é a Vale, né? Sim. Mas ela começou como a Companhia Vale do Rio Doce, que foi um motor de desenvolvimento de toda a região leste de Minas Gerais e do próprio estado do Espírito Santo. Era o novo ouro de Minas. Era o novo ouro e foi uma companhia muito bem estruturada em cima de uma ligação férrea, que é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? E o que acontece com o desenvolvimento dessa mineração? Ela foi muito vitoriosa nesse estágio inicial da industrialização, da montagem do modelo exportador, que foi ainda uma dos cartões postais da época dos militares. Acontece o seguinte, o mundo muda, a sociedade muda, e hoje em dia a mineração no quadrilátero ferrífero, hoje ela convive de uma forma muito mais íntima com o ser humano. Apesar de ter cidades históricas como Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Santa Bárbara, né? Essas cidades cresceram exatamente em função da mineração. E o que acontece hoje? As principais minas, nós estamos falando de centenas de pequenas minas, de grandes minas, ao longo do quadrilátero ferrífero. Essas minas hoje estão praticamente inseridas na malha urbana. Então, existe uma convivência muito próxima entre o ser humano e esses elementos da mineração. As barragens, a poeira, né, o tráfego intenso de carretas nas principais rodovias e
na minha visão, eu acho que o setor minerário, ele não compreendeu que a realidade mudou completamente. Então, coisas que poderiam ser aceitas há 40 anos atrás, hoje, elas se tornam inaceitáveis. Então, impactos ambientais que há 40 anos atrás eram considerados marginais, hoje eles são absolutamente essenciais e causam um tremendo impacto na vida das pessoas. Não é só na biodiversidade, na perda de florestas, de animais. Você vê a enorme perda de peixes, né, ao longo do Rio Doce, do Rio Paraopeba. Mas hoje eu estou muito preocupado na relação da sociedade, do ser humano aqui na nossa região com essas minerações. E essa relação está sendo profundamente afetada, não só pelas mortes, mas nós temos hoje, se você vai em cidades como Macacos, se você vai em cidades como Nova Lima, você vê uma revolta do ser humano em relação ao setor de mineração. Nós temos que compreender melhor isso, e eu acho que está sendo dado um recado muito claro da sociedade ao governo e às grandes mineradoras, né? Principalmente a Vale do Rio Doce, de que é preciso mudar. E é preciso mudar basicamente o quê, Ricardo? A gente, é claro, é um assunto altamente complexo, não se muda da noite para o dia, até porque é algo que se foi construindo ao longo de décadas e décadas, né? Até se chegar agora por força de uma legislação, inclusive não atuante, o que não existia nessa época. Mas a gente precisaria tomar novos rumos. A questão, por exemplo, das próprias barragens que estão aí hoje, né? Isso você acha que seria um primeiro caminho, um começo? Pedro, não há dúvida que a questão das barragens, todo o sistema de controle, de construção e de gestão dessas barragens, obviamente tem que ser aperfeiçoado. Mas não é só isso. Eu tenho visto algumas declarações de presidentes de mineradoras, do próprio governo, tentando, eu não diria minimizar, mas tentando justificar a importância econômica da mineração no Brasil. É evidente que a mineração é extremamente importante para Minas Gerais, mas é preciso mudar todos os paradigmas da mineração, principalmente a sua relação com a cultura, a sua relação com a civilização, a sua relação com a nossa história e o nosso futuro, né? Se você considera, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu nunca fui, mas eu já vi fotos maravilhosas de Dubai, dos Emirados Árabes. Aquilo tudo foi construído a partir da exploração de um recurso mineral que é o petróleo. Agora eu te pergunto, se você lê os escritos de Carlos Drummond de Andrade, o que ficou em Itabira do ciclo da mineração que já está quase acabando lá? Então, esse tipo de paradigma que eu acho que precisa de ser mudado. Não só uma maior proteção do meio ambiente, eu sou ecólogo. Eu acho que nós temos que ter um grande movimento para endurecer, inclusive, a questão da fiscalização, né? Aos poucos, até a gente falava sobre isso, né? Hoje há poucos especialistas na área. Exatamente, Pedro. A questão do descomissionamento, eu tenho algumas teses que foram recentemente defendidas na USP, em outras grandes universidades, mas o fato é que nós temos poucos especialistas para realmente conduzir esse grande processo que haverá agora do descomissionamento das barragens, né? Que pode levar anos, inclusive. Inclusive a palavra é muito bonita, descomissionamento, mas o que está atrás disso? Se você considera, por exemplo, aquela barragem da Casa de Pedra, da CSN lá em Congonhas, me parece que são 50 milhões de metros cúbicos. Obviamente aquele rejeito não vai poder ser retirado de lá. Então qual será a solução? Será uma simples descaracterização da barragem? Como que será mantida a segurança dessa barragem ao longo dos anos que virão? Casa da Pedra é uma represa dentro de Congonhas. Ela está acima, inclusive, de um patrimônio da Unesco, que são todo aquele monumento de Aleijadinho lá. Então, descomissionamento pode significar várias coisas. Então, é preciso de ter mais transparência, explicar à população o que significa isso. E outra coisa, eu tenho visto algumas entrevistas dizendo, não, existem várias tecnologias que nós podemos adotar para recuperar esse rejeito.
Uma delas, por exemplo, até são pesquisas aqui das nossas universidades em Minas Gerais, nós podemos fazer tijolos e refratários e outros tipos de objetos. Agora, uma simples conta, se você pegar, voltando a essa barragem de Congonhas, que é uma das maiores, ou a de Paracatu, né? A quantidade de tijolo que sairia de lá daria para suprir o mercado mundial durante vários anos. Então, nós temos que ter uma noção da escala. Obviamente que nós temos que desenvolver uma série de novas tecnologias. Essa crise, certamente, ela vai abrir um leque de novas oportunidades, principalmente nas universidades, para novas pesquisas. E já, Mariana, por exemplo, nós temos hoje uma cadeia de universidades trabalhando junto com a Renova nas questões lá do Rio Doce. Mas eu acho que é preciso mais do que isso. Nós temos que mudar a visão que a sociedade e dos gestores e das empresas de que a mineração ela não pode mais ficar como ela está sendo feita hoje em dia. Ok, a gente conversamos então aqui com o Ricardo Mota. Olha, tem muita coisa a ser conversado sobre esse assunto. Nós até falamos o dobro do que conversamos aqui nesses últimos 5 minutos, mas são assuntos que realmente nos levam a refletir mais profundamente sobre toda a questão, não somente da mineração, não somente da economia, mas também do ser humano como um elemento central de todo esse processo. É uma mineração que traz qualidade, traz trabalho, traz emprego, mas também nós temos que refletir sobre o preço a pagar sobre tudo isso. Então, convido a você, a partir do dia 25, que se completará 30 dias, então, desse fatídico, dessa tragédia terrível em Brumadinho, a gente vai estar, falando sobre toda essa situação, sobre toda essa situação aqui, abordando temas, de diferentes temas, falando sobre essas pessoas, como já disse há pouco, sobre histórias de vida. E eu convido a você a assistir conosco, acompanhar conosco essa série de reportagens especiais que passarão a partir de 6:45 no Canção Nova Notícias. Renata, muito obrigado por esse espaço, em seu programa. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Pedro. Imperdível, viu, gente? Porque as reportagens do Pedro Teixeira são sempre muito profundas. Vale a pena assistir. E essa tosse sua, viu? Acho que eu passei para você, porque eu tô do mesmo jeito. E muito obrigada a você por essa entrevista, uma visão mais aprofundada. É preciso mesmo a gente aprofundar. Eu estava até refletindo ontem. A gente não pode esquecer, a gente precisa acompanhar, né? Porque é fácil, né, deixar passar. A gente tem que acompanhar essa situação de Brumadinho de perto. Brumadinho traz muitas lições para nós. Com certeza. A gente vai para o segundo bloco e, como eu falei no primeiro bloco, a gente vai entrar aqui com a fisioterapeuta, a gente vai trazer uma outra pessoa que sofre com fibromialgia e a gente vai mostrar ao vivo exercícios para aliviar a dor de quem sofre de fibromialgia neste Fevereiro Roxo. É daqui a pouco, não saia daí. Manhã Viva de volta hoje falando sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização de 3 doenças: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. E o que essas 3 doenças têm em comum? Elas são incuráveis, mas se tratadas, elas podem entrar em remissão. E o que seria isso? Elas param de se manifestar, e isso é muito bom. Nós estamos aqui com a doutora Andréia Meirelles, ela tem 15 anos que trata essas doenças, ela é reumatologista. E nós estamos aqui com a Priscila Ocanha, ela passou por essa doença por 13 anos, né? E graças a Deus, há 1 ano e meio, essa doença entrou em remissão. E a Priscila estava contando no final do primeiro bloco como ela conseguiu fazer essa doença ficar em remissão. Então, foi a minha decisão, vida com Deus e alimentação. A alimentação foi a chave para tudo. Tirei. O que você cortou? Tirei lactose, glúten, derivados de leite, né? Tudo que você possa imaginar. Mas acompanhada, embutidos, né? acompanhada. Porque tem gente que vai tirando e sem acompanhamento. Tive uma graça muito grande de conseguir uma consulta com a doutora Gisela Savioli. Cheguei nela, Tem programa na nossa grade. Tem programa, ela é maravilhosa.
E cheguei, eu tinha muitos preconceitos, né? Quando eu cheguei, porque não acreditava em algumas coisas e fui assim pega e tô vivendo uma assim, meu marido não acreditava. Em 15 dias eu já tive uma melhora fantástica. O intestino começou a funcionar, porque eu também tinha esse problema. A minha parte cognitiva também fui melhorando, porque ela começou a dar alguns suplementos para mim. Um deles é o óleo de peixe, que é o ômega. E vitamina D também, que eu já tinha essa ausência, né? Incrível, né? Que a ausência de vitamina D. E aí eu fui melhorando. E nessa junção disso, né? A vida com Deus, psicólogo, vida de oração e o tratamento, sendo fiel. A tomada de decisão. A tomada de decisão. Né? Doutora, a alimentação tem um papel muito importante, né? Tem sim. A gente ainda não tem assim, algumas comprovações científicas realmente da importância, principalmente do glúten e da lactose. Mas isso também é uma percepção nossa no consultório, que os pacientes, quando têm uma ingestão abusiva, principalmente dos carboidratos, que eles têm realmente uma sensação de distensão, uma piora de dor. Acredita-se que existe assim, uma interação com uma microbiota, que são bactérias boas, saprófitas, que a gente tem no intestino, e que esses alimentos possam ter um papel pró-inflamatório, estimulando o processo inflamatório. Então, numa tomada de decisão, muitas vezes a gente sugere ao paciente, com uma orientação nutricional, de um profissional da nutrição, que faça essa orientação devida com algumas restrições. Agora, doutora, tem gente que se questiona no seguinte aspecto: meu avô, minha avó, antes se alimentavam, né, disso e daquilo outro, porque o primeiro preconceito pode ser esse, né? Então, acho que é importante a gente também dizer aqui que o processo de alimentação foi mudado com o passar dos anos, né? Acho que isso, muitos conservantes, muitas novas tecnologias e químicas foram adotadas nessa alimentação. Agora, para a gente fazer um resumo, né? Nós estamos falando aqui de 3 doenças autoimunes, né? Que tem o caso Alzheimer ligado à questão genética também, mas principalmente o lúpus, fibromialgia, essa questão também do estresse, né? Então, nós temos aqui também algumas perguntas. Eu quero agradecer a sua participação, mandar um abraço, mas eu vou dizer aqui, de uma forma bem geral, diante dessas perguntas que eu estou recebendo aqui. Com relação a uma dieta adequada no tratamento, qual seria o passo, por exemplo, a Adriana está perguntando aqui, buscar então uma nutricionista diante do diagnóstico para que se refaça então todo esse processo de alimentação também? Sem dúvida, isso é importante, porque o nutricionista ele consegue avaliar algumas deficiências, porque a gente não pode esquecer, por exemplo, que boa parte dos pacientes com fibromialgia ou até mesmo com lúpus, às vezes eles têm algum grau de osteoporose, algum grau de deficiência da estrutura óssea. E se nós cortarmos todos os seus nutrientes à base de leite, ele vai ficar desprovido, muitas vezes, de uma nutrição de cálcio. Então, esses alimentos eles precisam ser compensados de outra forma, né? Então, a gente não pode, da nossa cabeça, ir saindo e cortando tudo que a gente acha conveniente. E é importante salientar que nem todos os pacientes também se beneficiarão da mudança da dieta. Cada caso é um caso, isso precisa ser individualizado, né? A gente não pode generalizar. E quanto ao lúpus, né? A gente está enfocando mais a fibromialgia, especialmente por causa do aumento de casos, a questão do estresse e tudo mais. Mas o lúpus, né? Como a gente dizia e você mesmo citava, o lúpus se torna mais grave porque ele pode levar à morte, né? Rapidamente, quais são os sintomas do lúpus? O lúpus, a gama de sintoma é muito grande. Realmente, o lúpus ele pode variar. Assim, eu vou falar os mais comuns, né? A maioria dos pacientes eles têm uma lesão típica no rosto, que a gente chama de asa de borboleta, motivo pelo qual o símbolo do lúpus é uma borboleta. Porque o lúpus cutâneo, né? Não, tem o tipo de lúpus cutâneo, mas você tem o eritema malar, que é essa asa de borboleta no rosto, faz parte do lúpus sistêmico, tá? Então, mas as lesões cutâneas, elas são bem diversas, desde manchas vermelhas, manchas descamativas, perdas de cabelo, falhas no couro cabeludo. Então, a lesão cutânea ela é bem ampla, mas geralmente o paciente tem dores articulares importantes, principalmente nas mãos, pés, ombros, cotovelos.
muitas vezes podem desenvolver uma lesão renal, né, que a gente chama de glomerulonefrite, lesões com água na pleura, que é a capa que envolve o pulmão, e também no pericárdio. Então, a gama de sintomas realmente ela é muito grande, né? E o lúpus ele é uma doença que realmente ele tem uma taxa de mortalidade maior se não tratado a contento. Qual seria o tratamento do lúpus? O lúpus ele tem como sua base, a gente usa muito o corticosteroide, né, que é o corticoide, que na fase aguda ele tem um benefício enorme. Então o corticoide ele não é tão maléfico como algumas pessoas imaginam. Eu não quero tomar esse remédio. Muitas vezes ele é salvador naquele momento. E ele se baseia muito em tratamento com imunossupressores, né? São medicamentos que precisam diminuir a quantidade da sua defesa, porque o que acontece é que o lúpus ele tem um excesso de anticorpos contra o próprio indivíduo. Então, o paciente produz anticorpos ruins contra ele próprio. Então, a gente precisa diminuir essa produção de anticorpos. Acaba que, às vezes, a gente acaba neutralizando alguns anticorpos bons também, mas isso é muito bem administrado quando o paciente faz um segmento direitinho com o seu médico. Voltando um pouquinho, doutora, essa questão da asa de borboleta que você falou no rosto, isso seria já um alerta ou nem sempre? A lesão ela é bem característica, né? Ela não é aquele vermelhinho só que a pessoa vai quando vai na praia, né? É uma lesão, geralmente, ela é elevada, que pega a asa do nariz, as duas bochechas, não ultrapassa essa região do sulco genolabial e ela é geralmente dolorida, às vezes arde. Então, ela não não porque vai na praia, nossa, eu fiquei com um vermelhinho. Não, não é bem isso, né? Mas se você percebe que você tem uma vermelhidão na sua face com pouca exposição à luz, aí sim pode ser que não se justifique, pode ser sim um sinal de alerta. Pois é. E como nós falamos no início do programa, nós vamos agora mostrar para vocês exercícios, né, de pilates, especialmente para quem tem fibromialgia, porque como bem disse a doutora, exercício físico, né, é melhor do que remédio, né, para ajudar a remissão dessas doenças, né? Eu vou me levantar aqui, vocês podem ficar aí para mostrar aqui, vem cá, a Isabel, da comunidade, ela é fisioterapeuta, ela trabalha no Centro de Condicionamento Físico da comunidade, cuida de nós. E você é fisioterapeuta há quanto tempo? Deixa eu pegar o microfone. Vem cá, Claudinha, ela também é da comunidade Canção Nova. Ela passa por essa situação de fibromialgia. E elas duas vão mostrar, tem um tatame aqui, elas vão mostrar na prática, né? No ao vivo mesmo, que na Canção Nova. Pode vir, Aline. Pode vir, meu amor. Tá fugindo da câmera, vem. E elas vão mostrar pra gente ao vivo, né, exercício de fibromialgia. Ajuda mesmo, Isabel? Ajuda sim, torna-se fundamental para que o paciente saia desse quadro doloroso, né? Primeiro é preciso enfrentar a barreira da dor. E com esse enfrentamento, a pessoa ela vai conseguindo dar uma resposta diferente e fazer os exercícios físicos e tornar disso um hábito. Quando você fala barreira da dor, é que quando a pessoa está ali, né, talvez numa crise, o primeiro exercício vai doer, né? Sim, porque o processo de contração muscular, para quebrar essa contração, o paciente precisa de um pouco de esforço. Né? Muitos acabam tendo medo, uma resistência quanto à prática de exercício, mas passando essa fase a pessoa consegue responder bem e se não faz o exercício acaba sentindo falta. E Claudinha, quanto tempo que você tem fibromialgia? Diagnosticado desde 2016, então 2 anos e pouquinho, né? Com o diagnóstico mesmo fechado. Mas eu já sentia, né, muitos dos sintomas já uns 2 anos antes disso, né? Então, aos poucos, mas demorou para conseguir chegar a um diagnóstico. E você considera que a doença está em que fase? Assim, você sente os sintomas ou você percebe que ela está regredindo? Hoje eu já tô bem melhor, graças a Deus. Mas eu passei por uma fase muito crítica de entrar em crise todo mês. Crises de 15 dias de cama, de não conseguir mesmo sair da cama, de não sair da prostração, a dor. Você considera que ela está em remissão? Isso, estou, graças a Deus. Inclusive, já estou fazendo o desmame dos remédios. Ai, que bom. Mas aí você mudou muita coisa. Muita. Principalmente o exercício físico foi, acho que, um dos melhores remédios mesmo. E aí você faz... O que você vai mostrar pra gente aqui, Isabel? Eu vou mostrar uma sequência bem curta de alongamento.
Não aquele alongamento para chegar na extensão máxima da musculatura, Certo. mas para preparar a pessoa para começar um exercício. E alguns exercíciozinhos de fortalecimento com faixa elástica. E esse exercício que você vai mostrar, a pessoa que está até em crise de fibromialgia pode fazer? Sim, é recomendado também. Lembrando sempre que é preciso procurar auxílio profissional para ser bem orientado, direcionado, porque os exercícios eles são prescritos de acordo com a funcionalidade da pessoa. Então, não é receita de bolo, né? Cada um de forma diferente, de acordo com a sua necessidade, tem os Porque exercícios. está uma moda de exercício pela internet, né? Mas é bom procurar orientação médica, orientação profissional adequada, para não sofrer com mais dores além daquilo que o próprio quadro da fibromialgia já causa. Então, o tatame é todo de vocês. Se você quiser ir explicando, Isabel. Nesse exercício, ela vai fazer um breve alongamento para toda a cadeia posterior, né? Ajudando com o auxílio do braço, ela vai empurrar a bola para frente, sempre com muita tranquilidade, indo no limite que ela tem de flexibilidade do início, né, do tratamento. Respiração, pode voltar. Mais uma repetição. E é importante que esses exercícios eles sejam orientados e caso o paciente, né, já tenha um tempo de atendimento e for fazê-lo em casa, mesmo na crise, de fazer com calma, para não acabar estressando a musculatura, além daquilo que é dor e promover o relaxamento. De lado. Isso diminui a dor, Isabel. A pessoa pode começar cheia de dor, que aí esse alongamento vai relaxando a musculatura. Sim, pode começar e ela vai percebendo que à medida que ela for fazendo alongamento, isso vai melhorando. Sempre com muita calma, muita tranquilidade. A respiração é muito importante. A respiração, que também pode seguir um dos princípios do Pilates, como a doutora falou, que hoje é muito utilizado, né, para o tratamento. Agora nós vamos alongar a cadeia lateral. Pode ver que ela tem uma boa flexibilidade, ela aceita bem os movimentos, né? E isso é decorrência daquilo que ela já faz como tratamento. A Claudinha, ela tem fibromialgia, você que de repente, né, colocou na TV Canção Nova agora, ela estava falando pra gente que ela trata de fibromialgia desde 2016, mas hoje a doença está em remissão e ela atribui especialmente ao exercício físico. Então, você que está acompanhando o Manhã Viva, o nosso programa está falando sobre o Fevereiro Roxo e a conclusão que a gente chega é que o exercício físico, né, Isabel, é o melhor caminho. Depois sempre de uma sequência de alongamento, uma das coisas que melhoram muito é a questão do fortalecimento muscular. Então, inicialmente, pode começar que nós temos uma faixa elástica com uma força moderada, né? Pedir para ir alongando, porque fortalece e estabiliza toda a musculatura posterior aqui das escápulas, a estabilização da coluna. E não tem tanto impacto, tanta força, ela consegue fazer bem. Não precisa ir até o fim. Não, ela sempre vai usar como padrão o limite dela. Até onde ela consegue. Isso é importante, né? Sim, tanto no alongamento, qualquer tipo de exercício que a pessoa for fazer, é sempre o limite que ela consegue. Não precisa forçar muito. Não, até mesmo porque o forçar vai gerar mais dor. E isso a gente não quer, né? Entendi. Então, a Claudinha está indo no seu limite, né, Claudinha? Por favor. A Claudinha já foi pilateira, agora está na hidroginástica, né? Que também é um outro tipo de exercício aeróbico que ajudou muito as pessoas. Vamos mudar um pouquinho aqui. A mão em cima. Segura. Isso. Isso, força para abrir. Que também trabalha musculatura posterior, musculatura de braço. E ajuda a fortalecer e estabilizar, né? Pode prestar atenção que ela sempre trabalha com a respiração, porque ela já teve essa orientação prévia. Então, ela sempre trabalha no nível da respiração. Enche o pulmão na expiração. Qual o benefício real da respiração no exercício, Isabel? Trabalha a questão do diafragma, que são os pilares, né, de estabilização. E trabalha a questão da consciência, a questão da concentração, de não acelerar o movimento do exercício. São esses os benefícios. Que às vezes faz rápido, termina fazendo errado, né? Termina fazendo errado porque exige da musculatura uma condição que ela não está apta. E o próprio fluxo de oxigenação da musculatura quebra a sequência. Então, você não tem o efeito do exercício, você tem um contra-efeito.
Pode sair pior do que você começou o exercício, né? Pode sair pior. E existe muito isso do paciente, às vezes, querer naquela ânsia de evoluir no exercício, de sair com um pouco de dor. Né? Aí volta toda a questão. Se é um desmame de medicação, é muito perigoso nessa parte, porque ela pode... E se já existe um fator emocional junto, acaba prejudicando. É isso? É isso aqui. Então tá bom, eu quero agradecer muito, Isabel. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão, porque é importante isso, né? A pessoa faz o exercício, né? Mas não faz da maneira correta, depois procura o fisioterapeuta, né? Ou vai procurar o fisioterapeuta para começar o exercício, ou vai procurar o fisioterapeuta porque está com dor decorrente do exercício. Porque é importante observar a postura, o limite que a pessoa vai dando sinal. Porque às vezes ela está entendendo que dá para ir mais, mas está ultrapassando um pouquinho o limite. E isso o profissional vai poder falar, olha, o seu limite é esse, dentro disso, parabéns, nós vamos trabalhar aqui. Né? Justamente para não acabar procurando o fisioterapeuta por um motivo de uma outra clínica decorrente da execução errada dos exercícios. Muito obrigada, Isabel. Obrigada mesmo, né, pela sua participação. Obrigada, Claudinha. Obrigada. Continue firme. E parabéns, né, porque a doença está em remissão também, porque é disciplina, né? Tá sendo fiel aos exercícios. Fiquem aqui, porque eu vou chamar daqui a pouquinho, ao vivo, Brasília. Eu volto a sentar aqui para continuar a conversa com a doutora Andréia. Doutora Andréia, é isso aí que faz bem, né? O exercício. Exatamente, e como a Isabel colocou, realmente o limite da dor do paciente é o que vai progressivamente melhorando com o tempo. Um recado muito importante que eu queria deixar aqui é, como ela disse, o paciente muitas vezes ele está há anos sem fazer atividade física, porque ele entende que como ele tem dor, ele não deve fazer exercício. Isso é um erro crasso, isso não pode acontecer. O paciente que tem fibromialgia, ou mesmo que tenha lúpus, que tem dor, ele precisa procurar um auxílio profissional para fazer uma atividade física. E muitas vezes, como ele está há anos sem fazer exercício, no dia seguinte do que ele fez aquele exercício, ele se sente mais dolorido e ele pensa que o exercício fez mal para ele. Não, é que você mexeu naquele músculo que estava parado há anos. Ele estava numa zona de conforto e você precisa tirá-lo da zona de conforto. Saiu da inércia. Saiu da inércia. Então, muitas vezes, o dia seguinte ele tem dor, mas isso não pode ser um fator que faça que ele deixe de fazer exercício. Tem que se manter firme, fiel, igual a Isabel falou, né? Tem que Exatamente. Passar a barreira da dor. Exatamente. Nós continuamos a nossa conversa, mas agora sim, nós vamos ao vivo para Brasília, como eu falei no início do programa. Terça e quarta-feira são os dias mais quentes aí no Congresso Nacional. Tem muita coisa acontecendo, tem projeto anticrime, tem a reforma da Previdência, que o presidente da República vai amanhã para Brasília. Tem muita coisa acontecendo aí, né, Ronaldo? Muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã Viva, é sempre uma alegria. Oi, Renata, muito bom dia a você, bom dia ao Brasil inteiro que nos acompanha. Estamos aqui direto do Congresso Nacional, manhã agitada aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, depois da noite de ontem, que foi exonerado definitivamente o ministro Gustavo Bebiano, parece que a vida política hoje vai seguir normalmente. O presidente está reunido agora com todos os seus ministros e daqui a pouquinho, às 11 horas, vem aqui para o Congresso Nacional o ministro Sérgio Moro. Ele vem apresentar o projeto anticrime e anticorrupção. E amanhã, Renata, quem estará aqui no Congresso Nacional, e isso dá o caráter da importância, será o presidente Jair Bolsonaro. Ele vem trazer em mãos aqui o projeto da reforma da Previdência. Definido de fato quanto à reforma da Previdência, algumas coisas, muito poucas ainda. A idade para homens e mulheres, isto é, a idade mínima para homem de 65 anos, para mulher de 62 anos. Também num regime de transição de 12 anos ali. Outros pontos, por exemplo, a reforma da Previdência para funcionários públicos, para militares, tudo isso vai entrar num grande debate. Bem, e também uma outra notícia importante. Hoje será aberta aqui no Senado, ou entre hoje e amanhã, uma CPI sobre a questão de Brumadinho, Renata. São informações que a gente tem aqui do Congresso Nacional, desses 2 dias aqui muito agitados e importantes para o nosso povo. A gente vai voltar nos próximos dias detalhando um pouco mais para a família Canção Nova as questões da reforma da Previdência. Retorno com você. Combinadíssimo, Ronaldo. Fechado.
Vamos acompanhar de perto essa proposta. É claro que está no início, né? Só vai apresentar, mas vai ter muita mudança, mas é de muito interesse para o nosso público, né? Então, Manhã Viva vai se responsabilizar por acompanhar bem pertinho essa reforma da Previdência, tá bom? E, Rafa, tem pergunta aí das mídias, né? Tem sim, doutora. Olha, a Cris Maria, ela está dizendo o seguinte, ela está assistindo aqui o programa. Ela fala que tem muitas dores nos ombros e braços e punho. Isso já dura 4 anos. Não consigo levantar o braço direito, já fiz cirurgia, fisioterapia e tudo mais e não tive resultados. Todos os dias meu braço direito acorda como se estivesse morto, horrível. Sem contar que perdi as forças da mão direita e me sinto muito inútil, pois sou muito perfeccionista e acabo ficando depressiva. Será que uma reumatologista pode me ajudar nesse caso? Sem dúvida. O reumatologista é o médico indicado para ela. Agora, é importante lembrar também uma coisa. A fibromialgia, muitas vezes, ela faz parte de um diagnóstico diferencial, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, avaliar esse paciente, realizar alguns exames de sangue, porque o exame de sangue na fibromialgia sempre virá normal. Caso alguma anormalidade neste exame, aí nós estaremos diante de uma outra patologia que não necessariamente a fibromialgia. Podem coexistir, muitas vezes, por exemplo, artrite reumatoide, o próprio lúpus com fibromialgia? Pode, elas podem ser coexistentes. Então, a gente precisa avaliar, porque as doenças reumatológicas, a grande maioria, o paciente tem dor nas articulações, mas cada uma delas tem um tratamento específico e um diagnóstico específico. Então, a gente precisa examinar esse paciente, tocar nesse paciente para ver que caminho a gente vai seguir para o diagnóstico. Tem algum grupo de risco, assim, que percebe-se, assim, esse grupo tem mais risco de ter fibromialgia? A grande maioria das doenças reumatológicas, elas têm uma incidência na mulher jovem. É a grande maioria. Especula-se que isso tenha 2 fatores. Um fator hormonal mesmo, que estaria vinculado ao estrógeno, que o estrógeno ele tem uma influência sobre o sistema músculo-esquelético, sobre o sistema ósseo. E o outro fator é que muitas mulheres, hoje em dia, elas acumulam múltiplas funções, né? Mãe, esposa, trabalhadora, e isso gera um estresse mais acentuado nas mulheres. Então, especula-se que realmente a incidência maior das doenças reumatológicas seja em mulheres adultas jovens, né? Então, na casa aí entre os 20 e 40 anos é a grande maioria. Esse diagnóstico, se falava antes de fibromialgia, me parece que esse nome é um pouco novo, é impressão? Ou se tinha essa doença e não se falava muito? O que está acontecendo? Na realidade, a fibromialgia ela já existe há muitos anos. A gente tem descrições de pessoas importantes da arte, pintores, que já descreviam quadros como se fossem sugestivos de fibromialgia. Essa doença ela já passou por várias nomenclaturas. Miosite fibrosante, mialgia generalizada, até que se chegou na fibromialgia. Então, a gente acredita que essa doença já exista há vários anos, mas ela passou a ser mais diagnosticada de uns anos para cá, desde que foram montados através da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que segue um padrão da Sociedade Americana, de critérios diagnósticos. Quais são os sintomas prevalentes que a gente pode direcionar esse paciente para um quadro clínico de uma fibromialgia? Pri, o que sua vida mudou depois que você não tem mais fibromialgia? Tudo. Meu relacionamento com as pessoas, eu voltei a me amar, gostar de mim, sentir que eu sou eu, porque parecia que eu não era mais eu. Então eu voltei eu estou me reconstruindo, eu posso dizer. Eu tive que rever minha vida, descobrir que eu não sou Mulher Maravilha, que eu não consigo fazer tudo, que eu posso dividir, né? Então, assim, tudo isso, essa coisa de não conseguir por muito tempo fazer tudo, até coisas simples, até às vezes limpar uma casa, que aí limpava a casa e ficava de cama 3 dias. Tudo isso me bloqueou em muitas coisas, né? Me fazia me sentir inútil, né? E eu fui descobrindo um outro lado, porque assim, as pessoas, a família, tem uma importância muito grande, porque tem que ter muita paciência. Às vezes a pessoa altera muito de humor, ela mesma não se dá conta, não tem domínio de si. Então, assim, tem que tomar muito, muito cuidado. Então, assim, eu sou muito grata, porque assim, meu marido teve muita paciência comigo. Ele me amou muito, tem gente que se separa. Tem mulher que do nada acorda, não quero mais estar casada, separa, vai pela emoção.
Quem tem fibromialgia tem que tomar muito cuidado com o que sente. Porque às vezes o que ela está sentindo não é aquilo. Então eu posso dizer assim que eu estou sendo reconstruída no jeito de pensar, em coisas que eu fazia. Eu tive que mudar muita maneira de pensar. Eu acho que isso também me trouxe mais leveza para a minha vida, né? A ansiedade também, de controlar essa ansiedade, porque ela que é um veneno, né? Para quem tem fibromialgia. Então, assim, eu estou me reconstruindo. Eu estou me redescobrindo. Cada dia que eu acordo, um novo dia. E eu posso dizer, depois de 13 anos, hoje posso acordar 7 horas da manhã para vir para o Sorrindo para a Vida. Que eu não, porque, né, que hoje eu estou com a equipe do Sorrindo. Diretora do Sorrindo para a Vida, gente. Jamais eu conseguiria acordar às 6 horas da manhã, nunca. Verdadeiramente você está sorrindo para a vida. Estou sorrindo para a vida. Que bom, que bom. Mas é interessante você falar isso, porque a inspiração de começar o programa de hoje foi com a frase do amor próprio, né? Porque como a doutora falou, né? É uma doença que tem a ver com o emocional. Então a gente precisa se amar, porque se a gente não se amar, a gente não vai conseguir amar o próximo. Tem muitos santos que falam que se a gente não conseguir se amar, a gente não vai conseguir ser santo. Então não é ser egoísta, é se amar para amar melhor. Doutora, fazendo um resumo bem curtinho, dica para a pessoa, então, é se cuidar melhor, se amar mais. Cuidar da sua alimentação, atividade física, para que justamente não deixa que a doença se manifeste, né? Doenças como essas. Exatamente. Então, além da gente cuidar, como a Priscila falou, é importante salientar que além da gente cuidar do físico, com a alimentação e com o exercício físico, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar da alma, porque isso faz parte do corpo humano. O paciente não consegue se desvincular o físico do mental. Se um dos dois não está bom, o resto também não vai ficar bom. Então, quando eventualmente nós indicarmos uma psicoterapia para um paciente, indicar a fé, a religiosidade, é importante que ele acate isso também e faça, porque isso faz parte da melhora do ser humano, da melhora da saúde. Com certeza, eu quero agradecer muito a Priscila, né, que aceitou, né, sair correndo do Sorrindo para a Vida, veio para cá. Obrigada, doutora. As portas estão abertas, né? A gente quer contar com sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição. Obrigada, Rafa, pela presença. Renata. Obrigada, equipe. E amanhã o tema vai ser, sabe qual? 30 anos de TV Canção Nova. Estaremos com a Carla Astucci, que tem muita história para contar, e o Flávio Crepaldi, que está ali na direção da nossa emissora. Eu espero por você amanhã às 9h40. E não se esqueça, se ame para amar melhor o outro. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.